Fala pessoal, boa noite. Quem já está online aí, por favor, me fala se o som tá beleza aí, está conseguindo me ouvir bem. Se estiver ouvindo direito, boa noite. Cauã Matheus, Kemily, Elisângela. Pessoal, como é que tá o som aí? Estão conseguindo me entender, me ouvir aí direitinho? A gente poder começar a bater um papo aqui. Se tiver ruim o som, qualquer coisa aí já vai mandando pra gente aí pra gente poder conversar um pouquinho. Boa, vamos esperando o pessoal acabar de entrar aqui, para a gente poder conversar um pouquinho. A ideia aqui é falar sobre uma situação em alteração na lei de trânsito que tem causado muitas dúvidas para as pessoas. Aí, Evandro, seja bem-vindo, meu amigo, também. Meus sentimentos aí pela perda da sua tia hoje. Sua tia é uma pessoa que faz parte da minha infância, fui criado ali próximo da casa dela. Então, para mim também, eu lamento muito essa perda aí, porque ela faz parte da minha infância e da minha história. Pessoal, essa mudança aí na lei deixou muita gente, pegou muita gente aí de surpresa, e tá tendo muitas dúvidas, muitas mesmo. Tava de plantão ontem, muita gente ligando, muita gente perguntando, muita gente informando coisa errada e até a própria legislação no começo tinha umas interpretações equivocadas. Eu mesmo fiz umas interpretações que depois, quando veio a resolução que alterou a resolução 691, veio a resolução 843, e aí deu uma clareada em algumas coisas, a gente mudou algum posicionamento relacionado a alguma coisa, mas nada das informações que a gente tinha passado atrás. Agora aqui a ideia é esclarecer, vai ficar bastante claro, deixar bem definido aí já para todo mundo. Deixa eu só desligar o negócio que está fazendo barulho aqui, a gente já volta aqui rapidinho, já não vou nem sair não, só um minutinho. Vamos lá, pessoal. Tadeu, meu amigo, chegou aí também. Seja bem-vindo também. Fica. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez. Sobre exame toxicológico, que é o principal ponto aí que eu acho que gerou mais dúvida. Nós tivemos diversas alterações no CTB nessa alteração que agora com a Lei 14.071, que entrou em vigor dia 12 de abril. Mas o ponto mais polêmico, que eu acredito que é o que tem causado mais complicação, que tem dificultado a vida de todo mundo aí, é a questão do exame toxicológico. O que eu vou fazer? Eu sei que tem muitas perguntas, muita gente tem muita dúvida, e é normal, muita gente já me mandou muita coisa. Eu vou começar falando, tipo assim, eu vou fazer uma explanaçãozinha sobre a questão da infração, sobre a questão da resolução, e aí depois a gente já vai passando para as perguntas, porque às vezes eu já consigo responder a dúvida de muita gente aqui nessa situação. Então o áudio está bem, Araguaína, Tocantins, Araguaína, Tocantins, Terra Boa. Quase morei no Tocantins. Passei no concurso aí para oficial da Polícia Militar uma vez, fiz as outras fases, mas fiquei na majoração. Tinha 36 vagas, eu terminei em 44 lá o processo. Aí não fui não, mas quase que eu tinha ido aí para ser oficial da PM. Aí tem um amigão meu aí que trabalha no Tocantins. Terra boa, terra quente, né? Então, pessoal, vamos lá. Sobre a questão do toxicológico. Quem tiver dúvidas, já vai, guarda a sua dúvida aí um pouquinho, para daqui a pouco você mandar para a gente poder conversar sobre ela. Mas o que acontece? Primeira situação, vamos lá, vamos falar do exame toxicológico, e aí eu vou falar qual é a alteração, qual é a infração, e aí se não responder ainda a sua dúvida, daqui a pouco a gente vai responder as perguntas aí. Então vamos começar sobre o exame toxicológico. O que é a modificação que veio no Código de Trânsito? Uma grande dúvida que muita gente tinha sobre o exame toxicológico é porque ele foi alterado em 2015. Em 2015 já veio essa lei pedindo a obrigatoriedade de realizar o exame toxicológico. Aí vamos lá, vamos começar. Quem que deve fazer o exame toxicológico? Vou ler aqui para não ficar nenhuma dúvida. Condutores das categorias C, D e E, eles deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para obtenção ou renovação. Então vamos lá. Condutores de categoria C, D e E, eles têm, quando eles vão fazer para tirar a carteira ou para renovar a habilitação, eles têm necessariamente que fazer o exame toxicológico. Então é condicionado, a obtenção ou a renovação, ela é condicionada. Então você vai fazer categoria C, D e E, independente
de você exercer atividade remunerada ou não, se você vai, e da sua idade também, independente da idade, se você vai tirar categoria C, D e E ou se vai renovar, você tem que fazer o exame toxicológico. Isso é uma condição necessária para que isso aconteça. Beleza. Aí vem lá no parágrafo 2º. Parágrafo 2º é o grande problema. Parágrafo 2º é o grande problema aqui dessa situação toda. O que diz o parágrafo 2º? Fala assim, ó. Além da realização do exame previsto no CAPT, que é o exame toxicológico, para obtenção ou renovação, além de você fazer o exame na obtenção ou na renovação, os condutores de categoria C, D e aí aqui vem um detalhe importante, agora não são todos, agora são só os que têm menos de 70 anos, eles serão submetidos a novo exame a cada 2 anos e 6 meses a partir da obtenção ou da renovação. Como assim? Vamos lá. A pessoa tirou a habilitação em janeiro de 2018, tirou a categoria D, né? Mudou para a categoria D. Então aí você vai contar 2 anos e 6 meses a partir daquela data de 2018, 2 anos e 6 meses. Então, se você tem menos de 70 anos, você deve ou deveria pelo menos ter feito o exame toxicológico. Essa é a regra. Não são todos, os abaixo de 70 anos. Ah, Denis, eu tenho que exercer atividade remunerada? Não, aqui é para todo mundo. Mas o cara que exerce atividade remunerada, ele tem um peso a mais e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho na infração. Então vamos lá, recapitulando. Quem que deve fazer e quando você deve fazer o exame toxicológico? Artigo... Opa, quase que deu zebra aqui. Vamos lá, pessoal. Minha estrutura tá caindo aqui, gente. Vamos lá, para não perder o raciocínio. Quem que deve fazer o exame toxicológico? Deixa eu ajeitar de novo isso aqui para o negócio não deixar a gente na mão. Vamos lá. Aí, agora ficou melhor. Vamos lá, pessoal. Então, recapitulando. Quem que deve fazer o exame toxicológico? Condutores das categorias C, D e E. Condutores das categorias C, D e E. Para tirar ou para renovar a habilitação, os condutores das categorias C, D e E, eles devem fazer. Deixa eu mudar esse negócio aqui, pessoal, para ficar melhor, que eu estou vendo que esses escritos aqui estão tudo no meu rosto. Aqui vai melhorar. Aí, então vamos lá. Vamos lá. Então, categoria C, D e E, para tirar ou para renovar a habilitação, tem que fazer o exame toxicológico. E aí vem, isso para qualquer idade. Depois, parágrafo 2º do 148. Após os condutores das categorias C, D e E com menos de 70 anos, a cada 2 anos e 6 meses contado a partir da obtenção ou da renovação, eles devem fazer novamente o exame. Ah, Denis, mesmo se não está na época de eu renovar a minha carteira? Mesmo assim. Exemplo, a habilitação normalmente é 5 anos. No meio desses 5 anos, né, que é os 2 anos e 6 meses, você vai ter que fazer o exame toxicológico. Se você tiver categoria C, D ou E, e se você tiver menos de 70 anos de idade. E aí, se eu não fizer, e aí a gente vai lá para a infração que foi criada. A infração é a grande novidade aqui dessa situação, porque o restante a gente tinha. E a infração ela diz o quê? Vou ler aqui, estou abrindo aqui no Código de Trânsito para a gente poder ler. E calma aí com as perguntas aí, pessoal, vai segurando aí, e se eu não ver, depois você pergunta de novo, porque eu só vou dar uma passadinha aqui, talvez eu já responda a sua dúvida. A infração ela diz o seguinte, artigo 165b do Código de Trânsito. Conduzir, aí muita atenção nisso aqui, ó, conduzir veículo para o qual seja exigida a habilitação nas categorias C, D ou E, sem realizar o exame toxicológico previsto no parágrafo 2º do artigo 148A desse Código após 30 dias do vencimento. Conduzir veículos para o qual seja exigida a habilitação C, D ou E, ou seja, Denis, eu tenho categoria C, meu exame está vencido. Eu não fiz o exame toxicológico, ele está vencido, mas eu estou dirigindo o meu carro categoria B. Eu posso ser multado? Não, não vai ser multado, porque a infração fala conduzir veículos para o qual seja exigida a categoria C, D ou E. Então você tem que estar dirigindo um desses veículos, a sua carteira para esse veículo, você tem que estar dirigindo um deles e o seu exame tem que estar necessariamente vencido para você ser multado. Denis, eu tenho que exercer atividade remunerada para essa situação aqui? Não, aqui não tem nada a ver com atividade remunerada. Qual que é a diferença? Qual que é o X aqui da atividade remunerada para quem exerce atividade remunerada?
Seguinte, quem exerce atividade remunerada, vamos supor que você tem na sua carteira atividade remunerada. Quem exerce atividade remunerada, ele teve que fazer o exame toxicológico quando ele tirou a CNH ou quando ele renovou a CNH. 2 anos e 6 meses ele tem a obrigação de fazer o exame. Se ele não fizer, o que acontece? Se ele não fizer e ele não for flagrado conduzindo, vamos supor que ele passe 5 anos e ele dá sorte de não ser pego durante uma fiscalização com o exame vencido. O que acontece? Quando ele for renovar daqui 5 anos a CNH dele, aí o Detran vai olhar e falar assim, opa, peraí, você tem aqui na sua carteira, você exerce atividade remunerada, categoria CD ou E, e você não fez o exame que você tinha que ter feito 2 anos e 6 meses. Então, nesse caso, o Detran vai fazer para ele o que se chama de multa de balcão, porque ele não fez. Pesa mais para esse condutor, porque ele exerce atividade remunerada, ele tem uma responsabilidade a mais. Então ele deveria ter feito o exame, ao contrário de quem não exerce atividade remunerada, que ele não tem essa obrigação mais pesada. Ele deve fazer o exame, mas a multa para ele é só se ele for flagrado conduzindo o veículo. Quem exerce atividade remunerada, mesmo que ele não for flagrado conduzindo o veículo, quando ele for renovar a habilitação, se o Detran verificar que ele não fez esse exame lá 2 anos e 6 meses após a renovação, aí vai ter autuação para ele em razão disso. Essa é a chamada a multa de balcão, que fala aí sobre a multa de balcão, é exatamente essa. Ela é somente para as pessoas que exercem atividade remunerada. Denis, eu não tenho atividade remunerada. Tirei minha carteira, renovei minha carteira em 2018. Vou renovar agora de novo em 2022, 2023, sei lá. Aí assim, eu não tenho atividade remunerada. Minha carteira é categoria C, D ou E. Se você não for flagrado pela fiscalização nesse período aí, por exemplo, eu não fiz a renovação 2 anos e 6 meses após eu tirar a minha habilitação, após eu renovar. Se eu não for flagrado, você não vai ser multado nem agora e nem quando for renovar. Aí quando você for renovar, você vai ter que fazer o exame toxicológico. Mas aí você não vai ser multado, não vai ter a multa de balcão para você, como tem para quem exerce atividade remunerada. Tranquilo? Vamos lá. Mais uma duvidazinha aqui antes de eu passar para as perguntas. Pessoal, depois, na hora que a gente começar a responder as perguntas, tenta mandar as perguntas de novo aí, porque eu ainda não estou lendo elas aqui, não. Mas a gente vai chegar lá. Agora, vamos lá em mais umas observações sobre a resolução. A resolução que trata sobre isso aí, em 2015, quando começou essa lei sobre o exame toxicológico, que a lei é de 2015, só a infração específica, que é de agora, em 2015, logo após, veio uma resolução regulamentando isso, que é a resolução 691. Agora, com a entrada em vigor da lei 14.071, entrou também a resolução 843, que alterou alguns pontos da resolução 691. Os pontos mais importantes dessa alteração é o que eu vou falar aqui, que é o que todo mundo tá perguntando. Denis, mas e aí? Não vai ter prazo para a gente se adequar, para a gente se ajustar? Eu tenho 30 dias, eu não tenho 30 dias? Vamos lá, pontos importantes aqui da resolução, que é a 691, com as alterações já feitas pela resolução 843. O que ele diz aqui para mim? O que eu tenho de importante? Ao condutor enquadrado no CAPT, vamos no CAPT primeiro. A direção de veículo para a qual seja exigida a habilitação nas categorias C, D ou E, por condutor com idade inferior a 70 anos, sem realizar o exame toxicológico, após 30 dias de vencido, configura a infração, que é aquela infração prevista no artigo 165b. Parágrafo 1º. Ao condutor enquadrado no CAPT, que é o condutor que tiver menos de 70 anos, tiver conduzindo veículo de categoria C, D ou E com exame toxicológico, sem ter realizado o exame toxicológico 2 anos e 6 meses após tirar a habilitação, o que vai acontecer com ele? Ao condutor cujo prazo de vencimento do exame toxicológico periódico exigido tenha se expirado antes de 12 de abril, vamos supor, sua habilitação é de 12, seja em 2017, que você renovou. De lá para cá você não fez exame toxicológico de 2017 para cá, então já venceu. Então o que o parágrafo aqui na resolução, que é uma coisa muito importante, fala? Ao condutor enquadrado nessa situação que tenha expirado antes de 12 de abril de 2021, será concedido prazo de 30 dias. Então se você renovou a sua em 2017, exemplo, já passou 2 anos e 6 meses, já está vencido. A partir do dia 12 de abril, você tem 30 dias para poder regularizar a sua situação.
A partir do dia 12 de abril, você tem 30 dias para regularizar a sua situação. Então, a partir de 12 de maio, você já pode ser multado por estar dirigindo com o exame toxicológico vencido, porque passou os 2 anos e 6 meses. Por agora, você ainda não pode, porque a resolução ela te deu aí 30 dias para você regularizar essa situação. Parágrafo 2º também da resolução diz o seguinte, ó. Incorre na mesma penalidade descrita no caput o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo e não comprova a realização do exame toxicológico periódico exigido no parágrafo 2º, após 30 dias do vencimento do prazo, por ocasião da renovação, É o que já diz lá no parágrafo único lá do artigo 165b. O que é importante aqui, ó? Não se aplica a penalidade prevista no parágrafo 2º, que é essa multa de balcão, ao condutor das categorias CD ou E que exerce atividade remunerada ao veículo pela não realização do exame toxicológico periódico exigido no parágrafo 2º, cujo prazo do vencimento tenha se expirado antes de 12 de abril de 2021. Ou seja, quem exerce atividade remunerada que não realizou o exame toxicológico 2 anos e 6 meses antes do dia 12 de abril, mesmo exemplo de 2017, que você renovou, exerça atividade remunerada, tenho categoria D, renovei minha habilitação em 2017, janeiro de 2017. De janeiro de 2017 para cá, até hoje, já deu mais de 2 anos e 6 meses. Deu antes do dia 12 de abril. Nesse caso, não vai ser aplicada a multa de balcão para ele até a renovação da habilitação dele. Por quê? Porque a resolução está falando isso. A resolução fala que para quem exerce atividade remunerada e esse prazo de 2 anos e 6 meses venceu antes do dia 12 de abril, não será aplicada a multa de balcão para ele. Beleza? Vamos lá, ver mais uma situaçãozinha aqui, ó. Não, aqui é tranquilo. Pessoal, beleza. Então vamos lá, vamos para as perguntas aí para a gente poder esclarecer, que eu sei que a dúvida de cada um. Beleza. Esqueci de falar. Como que você vai ficar sabendo quando se venceu? Às vezes a pessoa tem aquela dúvida. Você pegar a sua habilitação e ver lá a data que você renovou, soma 2 anos e 6 meses naquela data ali, é a data que você teria que ter realizado o exame toxicológico, ou tem que ter se for uma data futura. Mas aí se você tiver aquele aplicativo, o Carteira Digital de Trânsito, nele você atualiza o aplicativo, porque a versão antiga não tem, mas você atualiza o aplicativo, que lá você vai conseguir verificar quando vence o seu exame toxicológico. Então faz isso aí. Se você não tem, tenta baixar o aplicativo, que aí você vai conseguir. Fora isso, se você não conseguir baixar o aplicativo, vai ser em algum órgão de fiscalização que você vai conseguir chegar para ver se está vencido ou não. Então é importante, inclusive, verificar isso aí agora, enquanto a gente está nesses 30 dias aí até o dia 12 de maio, que depois do dia 12 de maio já começa a ser exigido, já pode cair na fiscalização, beleza? Vamos lá, vamos para as perguntas aqui, deixa eu ver o que a gente tem de pergunta aqui, a primeira coisa aqui, ó. Como fica o condutor acima de 70 anos? Como fica o condutor acima de 70 anos? Condutor acima de 70 anos, a única coisa que ele tem que fazer é quando ele vai obter ou renovar a CNH. É só isso que fala aqui o artigo 148. O artigo 148 fala o seguinte, ó, os exames 148A. Os condutores de categoria C, D e E deverão comprovar resultado negativo, ou seja, se você tem categoria C, D e E, não importa a idade, seja menor ou maior de 70 anos. Se você vai tirar ou renovar, você tem que fazer o exame toxicológico. A diferença para quem é maior ou menor de 70 anos é só que quem é menor de 70 anos tem que fazer o exame toxicológico intermediário entre obtenção e renovação. Você tem que fazer o exame a cada 2 anos e 6 meses após a obtenção ou renovação. Essa é a diferença em relação a quem tem maior de 70 anos ou menor de 70 anos. Vamos lá, mais pergunta. Pessoal, pode mandando aí agora, que agora a gente vai conversar aqui das perguntas. Quem mandou antes aí também, se eu não vi, eu vou tentar ver aqui agora. Vai falando aí. O policial que me parar... Peraí. Sim. Vai ter como consultar se tem o exame no prazo cadastrado no sistema? Sim. Boa pergunta aí também, Digão. Você não precisa andar com o exame. O laboratório, a resolução já fala. Quem tem a obrigação de lançar o exame é o laboratório. E quem tem a obrigação de consultar se você fez o exame é o pessoal da fiscalização, é o policial, é o agente de trânsito. Então você não tem que andar com exame nenhum. Então é o policial que vai verificar no sistema se foi feito o exame. E quem lança isso aí no sistema é o próprio laboratório.
Deu 2 anos e meio, como posso saber se o laboratório lançou no sistema? Na verdade, você não precisa nem esperar os 2 anos e meio. O laboratório, a resolução fala que ele tem 15 dias a partir da realização da coleta do material, ele tem 15 dias para poder lançar no sistema o seu exame. Se você estiver fazendo, o que é importante? Você consultar. Aí o carteira digital de trânsito é a melhor opção. E aí você pergunta ao laboratório como é que eles estão fazendo. Até os laboratórios estão meio perdidos nisso aí. Realmente porque não era feito, ninguém procurava para fazer. Ele só fazia na renovação ou na obtenção, mas eles estavam meio perdidos. Mas então você procura, se você não tem, tenta baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, que nele você vai conseguir verificar a data certinha, que ele vai estar disponível, atualizado lá a sua data. Vamos lá. Minha habilitação vai vencer em novembro. Vou levar multa quando for renovar? Sou remunerado. Então, se a sua é em novembro, você não vai levar multa. Por quê? Porque o prazo que você tinha para fazer o exame era antes, você não vai levar multas na renovação, né? Mas você tem que tomar cuidado com a fiscalização. Cauã Matheus. Se você for parado, Cauã Matheus, depois do dia 12 de maio, se você for parado conduzindo o veículo de categoria C, D ou E, com esse exame como o seu já venceu, pelo que você está falando aí, você pode ser multado se você for fiscalizado. Se você não for fiscalizado do dia 12 de maio até o dia que você for renovar a sua habilitação, como você exerce atividade remunerada, só que a sua atividade remunerada e o seu exame venceu antes do dia 12 de abril, você não vai ser autuado com a multa de balcão. Por quê? Porque a resolução está falando isso. Então, nessa situação, daqui até o dia de renovar a sua habilitação, você vai ser multado se você for parado, se você for fiscalizado com ela vencida. Se você não for fiscalizado daqui até o dia da renovação da sua habilitação, porque o seu exame venceu antes de 12 de abril, você não vai ser autuado com essa multa de balcão, tranquilo? Vamos lá, Samuca. Boa noite, minha CNH vence em janeiro de 2022. Porém, está vencido o toxicológico. Terei de fazer agora ou posso fazer na renovação em janeiro de 2022? Tem o EAR. Você tem que fazer agora. Antes do dia 12, se o seu toxicológico já está vencido, você tem que fazer antes do dia 12 de maio. A partir do dia 12 de maio, você já pode ser multado. Porque senão você vai ter que... e mesmo se você não fizer agora, como você tem EAR, mesma situação que eu expliquei acima aí, ó, se você não for fiscalizado daqui até janeiro, quando você for fazer a renovação lá em janeiro, você vai sofrer a multa de balcão porque você tem EAR. Então você tem que fazer antes do dia 12 de maio, que a partir do dia 12 de maio, se você for flagrado conduzindo o veículo categoria C, D ou E, nessa situação que você está, você vai ser multado. E se você não for flagrado daqui até a data da renovação, quando você for fazer a renovação, você vai sofrer a multa de balcão. Só porque você tem EAR nesse caso. Posso fazer o exame em qualquer clínica? Não, não é qualquer clínica. Você tem que entrar lá no site do Denatran, e lá no site do Denatran tem as clínicas credenciadas. Você só pode fazer nas clínicas credenciadas. Por que isso? Porque é a própria clínica que terá acesso ao sistema Renach para lançar o resultado do seu exame. Beleza? Então tem que ser na clínica credenciada, não pode ser em qualquer clínica. Boa noite, Luiz. Boa noite. Vamos lá. A possibilidade de prorrogação do prazo para renovação do exame por conta da pandemia? Acho pouquíssimo provável. Por quê? Porque essa lei ela já existe desde 2015, pessoal. Então, tipo assim, realmente eu sei que está pegando todo mundo de surpresa, não foi uma coisa divulgada, mas a lei existe desde 2015, que obriga a fazer o exame toxicológico. E a infração que está entrando agora, já tem 6 meses que a lei foi publicada. A lei demorou 6 meses para começar a valer. E agora que ela começou a valer, dia 12 de abril, a gente ainda tem mais 30 dias. Então, assim, se a gente parar para pensar, é corrido agora que está todo mundo indo para as clínicas para fazer? Sim, mas já tem muito tempo. Realmente, eu acredito, assim, não estou falando, tudo pode acontecer. Pode prorrogar? Pode. Às vezes até por uma questão política, pode ser que mude isso aí? Pode. Sair uma resolução do CONTRAN falando sobre isso. Mas não tem essa previsão por enquanto. O que tem até agora, hoje, nesse momento aqui, ó, 15 de abril, 7 horas e 24 minutos. O que tem aqui pra gente? Que depois do dia 12, vai ser cobrado. Então, assim, pode ser que mude aí pra frente, mas nesse momento o que a gente tem é isso. Vamos lá. Meu aplicativo, Banana Cross, moto.
meu aplicativo atualizou, bacana. Então você já conseguiu visualizar aí a data de vencimento. Se você já olhou no aplicativo, atualizou, você já conseguiu visualizar a data do vencimento do seu exame toxicológico. Minha habilitação vai vencer em 2022 e eu fiz o exame... Opa, vamos lá. E eu fiz o exame ontem. Vou ter que fazer novamente na renovação? Sim. Por quê? Porque a gente tem que fazer o exame a cada 2 anos e 6 meses após a renovação ou obtenção e na renovação, porque ele é uma condição para você fazer o exame de renovação ou obtenção. Aí ele fala sobre a validade, tudo lá, mas como você tem que fazer nesses 2 períodos, mesmo fazendo agora, você vai ter que fazer de novo em 2022, quando você for renovar. Pode ser que esse entendimento mude? Pode. Pode ser que daqui para lá, como vai dar esse atropelo aí, muita gente vai acontecer essa situação de renovar agora e daqui 6 meses ter que fazer o exame agora e daqui 6 meses, quando for renovar, ter que fazer de novo. Pode ter um atropelo, pode ter mudança? Pode. Mas no momento o que tem de previsto é isso. Por quê? Aí você pensa assim, mas é injusto. Mas o certo é porque já deveria ter sido feito o exame. Por isso que eles vão ficar muito próximos agora. Porque se você tivesse feito lá atrás, por exemplo, 2 anos e 6 meses após a renovação, ia demorar de novo 2 anos e 6 meses para fazer o próximo. Então é por isso que às vezes a gente acha um pouco injusto nesse momento, mas está encavalando, como diz o povo aí, porque a gente deixou de fazer lá atrás. Pela data da emissão da carteira, dá para saber pela data da emissão da carteira? Dá para saber pela data, por quê? Porque o correto é você ver quando que ela foi expedida e foi naquela época ali que você fez o exame. Então, em tese, daquela época ali, normalmente é uma data próxima, porque a gente faz o exame e logo na sequência já renova a carteira, dias bem próximos. Então você vai olhar a expedição ali, você soma 2 anos e 6 meses, que você já vai conseguir ter uma noção de quando você tem que fazer ou quando você deveria ter feito. Mas para não ter erro, baixa o aplicativo, dá uma olhada lá no aplicativo. Se você não conseguir, pare em algum local de fiscalização, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, e dá uma olhada, isso antes do dia 12, né? Porque depois do dia 12 você já pode ser multado, então tem que tomar cuidado para não fazer isso aí, ou então vai sem o veículo lá, vai de bicicleta, vai de outro carro, de moto, para não correr esse risco de tomar uma multa de bobeira. Vamos lá, excelentes explicações, obrigado. Sabe se os preços da realização dos exames são tabelados? Não, não são tabelados. Isso aí na resolução fala sobre essa situação, que fala que isso aí fica a critério dos laboratórios colocar, até porque é uma coisa justa, né? Porque o Brasil é um país de condições, de dimensões continentais, aí, digamos assim, cada lugar às vezes pode sofrer variações em razão da localidade, dos custos da localidade, da mão de obra e tudo mais. Até às vezes é só um laboratório que faz só coleta e envia para outro lugar, então tem toda essa variação aí. Então não é tabelado não. Se eu não conseguir renovar minha CNH no prazo, já dado mais um ano depois da pandemia, ainda posso dirigir? Aqui está falando sobre renovação da CNH. Então, a gente tem sobre a renovação da CNH, a gente tem uma situação aí que ano passado deu um ano de prazo, de acordo com o mês, né? Dependendo do mês que você vencia ano passado, jogou mais um ano para esse ano. Esse ano já teve alguns estados que teve alguma modificação, mas não são todos os estados. Depois a gente pode até falar sobre isso aí especificamente, porque são alguns estados que deu essa possibilidade de prorrogação por um tempo indeterminado, mas não são todos. Então são só alguns. Depois a gente pode tentar falar especificamente sobre isso aí, a gente tem que ver qual que é a sua situação. Motorista de Uber que tem habilitação AB vai precisar fazer? Não, não vai precisar fazer. Até isso aí era uma interpretação equivocada que a gente teve no começo. A gente teve alguma situação, eu mesmo comecei a fazer essa interpretação aí. Depois discutindo com um colega, olhando novamente, quando saiu a resolução foi mais clara, porque a gente tinha discutido, eu até dei algumas orientações para algumas pessoas antes da resolução nova, que foi essa última que saiu agora, a 843. Aí, quando ela saiu, tornou mais clara, elucidou mais a questão da lei. Então, motorista que tem habilitação A ou B não tem que fazer esse exame toxicológico aqui a cada 2 anos e 6 meses. Essa multa não cabe para ele, beleza? Porque essa lei não pode ser para todas as categorias? Então, Honório, a ideia inicial desse projeto de lei aí, quando ele foi apresentado, era que fosse para todas as categorias. Mas aí lá no Congresso o pessoal foi mudando, foi desconfigurando, foi alterando lá, então acabou que no final só sobrou para a categoria C, D e E, e entrou essa bagunça aí ainda com quem exerce atividade remunerada, com quem não exerce e tal, ficou só para essas categorias. Até
de certo modo eu concordo com você, que já que colocou e todo mundo está passível dentro disso aí, então poderia ter colocado para todo mundo também, né? Vamos lá, mais perguntas, mais perguntas. Ok. Quando eu faço o exame pela empresa? Então, exame pela empresa, pergunta também que muita gente falou aí. Fiz o exame para entrar na empresa, vale? Não vale porque, a não ser que a empresa seja credenciada pelo Detran e ela tenha lançado essa informação no RENASH. Se não fez isso aí, não vale. Não adianta você ter o exame em mãos, porque se não foi na empresa credenciada e a empresa não tiver lançado no RENASH, mesmo que você tenha o exame em mãos, não vai valer. Então só serve se for empresa credenciada pelo Detran e se ela tiver lançado isso aí no sistema RENASH. Como é que você vai saber disso? Baixa o aplicativo e dá uma olhada lá, se não só nos sistemas de consulta da polícia e da fiscalização de trânsito. Sou categoria D. D dá... deve ser, sou categoria D, se eu estiver com veículo categoria B, vai ter que estar em atualizado? E de quanto em quanto tempo? Se você é categoria D, mas se você está dirigindo categoria B, você não vai ser multado por estar dirigindo com o exame vencido. Só que aí você tem que tomar o seguinte cuidado. Se você é categoria D e possui EAR na sua carteira, vamos supor, eu tenho categoria D, mas eu não dirijo veículo de categoria D. Eu só dirijo moto e carro de passeio, de categoria A e B. Mas eu não tenho EAR na minha carteira. Então, tranquilo, eu não vou sofrer essa multa em hipótese alguma. Mas se eu tivesse EAR, mesmo não dirigindo categoria D, quando eu fosse renovar a minha habilitação, eu seria multado com a multa de balcão. Mas nesse caso aí, se você tem que olhar aí, ô Banana Cross, se você tem EAR na carteira ou não. Se você não tiver EAR na carteira, dirigindo categoria B, você jamais vai ser multado. Se você tiver EAR na carteira e você não fizer o exame 2 anos e 6 meses após a renovação, quando você for fazer a sua outra renovação, você vai ser multado pela multa de balcão, tranquilo? E sobre os custos na CNH, como vai ficar? Vai valer 10 anos? Então, essa situação aí, da validade da carteira é outro assunto, que depois a gente pode até falar sobre ela também, que a gente entra em um outro detalhe. Mas o que acontece aí sobre essa validade? A validade, normalmente dos exames agora que mudou, é para os exames físicos, médicos, essa situação, psicológico. Então, assim, os demais cursos, isso aí tem que verificar, que eu acho que cada um vai ter a sua especificidade. Então depois a gente pode até dar uma pesquisada e ver melhor como é que vai ficar essa situação aí, porque a princípio a mudança agora ela é para abarcar a questão dos exames médicos, dos exames psicológicos, tudo que tem para tirar o exame. Mas depois a gente pode até dar uma olhada e fazer um bate-papo ainda específico sobre isso aí. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui sobre exame toxicológico. Mas a lei fala que devemos comprovar. Marcelino, será que fala que devemos comprovar o exame toxicológico? Não, tipo assim, se você está interpretando como fala que a lei você tem que comprovar, comprovar é você fazer e o laboratório lançar lá no sistema. Você não tem que andar com o documento. O resultado do seu exame não é um documento de porte obrigatório. Você não precisa estar com ele. Se tem que constar no sistema. Se constar no sistema, ok. Você não precisa de andar com ele. O policial, o agente de fiscalização, ele não vai te pedir em momento algum para ver o seu exame. Desculpa. Vamos lá, vamos ver o que o Fernando está falando aqui. Denis, importante lembrar que se estiver no penúltimo dia ou último dia dos 30 dias e precisar esperar que o resultado caia no sistema, sim, pois é. É por isso que é importante agora, por exemplo, como a gente ganhou 30 dias até o dia 12 de maio. Você tem que fazer rápido, por quê? Porque o laboratório tem 15 dias de prazo para lançar no sistema. Se você for fazer o seu exame lá no último dia de prazo, você corre o risco de vencer os 30 dias e o laboratório ainda não lançou o exame. Então o laboratório tem 15 dias para lançar o exame. Então você tem que fazer, no caso, uns 15 dias antes para garantir que o laboratório vai lançar dentro desse prazo aí, que não vai lançar após o vencimento, para você não correr o risco de ser parado e ser multado. Vamos lá. Se eu faço em uma clínica que comprova que eu não sou dependente químico, mas mesmo assim pode ser multado o condutor, tipo assim, o exame, ele é lógico que o exame é para poder inibir sobre a situação das pessoas utilizarem. Mas o que acontece se provar que você não usou? A única coisa que vai provar, que vai ter, é lançar no sistema para você não ser multado.
Porque se você fizer e der algum resultado positivo para alguma substância entorpecente, o que vai acontecer é que naturalmente você vai ficar 3 meses sem dirigir. Você não vai ser multado. Fiz o exame, deu positivo. Você já vai ter a suspensão de 3 meses ali. Não vai ser multado, mas vai ter a suspensão. Ou então, se daqui um mês você refaz o exame e deu negativo, aí você pode apresentar de novo o exame e essa suspensão vai ser eliminada. Mas a diferença é essa: se você fez o exame e deu zerado ali, não deu nenhuma. Deu negativo para substância entorpecente lá, nenhum tipo de droga. Então, o que vai fazer é lançar lá falando que você fez. E se der algum resultado positivo, você vai estar suspenso para dirigir, sem ser multado nesse caso. Tem um vídeo de um inspetor da PRF Paraíba dizendo que não precisa fazer o exame se a idade... Pois é, amigo, tá errado esse vídeo aí. Ele deu uma informação imprecisa. Eu não sei qual foi a situação que ele deu aquela informação lá, dentro do contexto que ele falou, mas tá equivocado. E aí assim a gente até mostra aqui dentro da legislação toda a situação. Eu acredito que talvez o colega que falou isso lá, talvez no momento de uma conversa, em alguma outra interpretação, eu não sei exatamente como que foi o contexto todo lá, mas essa informação está equivocada. Pode conferir depois, pode dar mais uma olhada. Aqui a gente apresenta exatamente os pontos da resolução e da legislação, exatamente porque a gente discutiu muito, falou muito. A gente viu que tinha algumas coisas que nós aqui mesmo, os policiais, a gente estava tendo muita dificuldade. Talvez até o próprio colega, se ele se equivocou na hora que ele gravou o vídeo lá, ele pode ter sido levado pela dificuldade da interpretação mesmo, porque é muito difícil de interpretar. Eu tive essa dificuldade. Eu mandei mensagem para um colega que tem um conhecimento muito maior que o meu, e a gente discutiu, ele me passou um ponto que eu não tinha observado. Depois disso a gente ainda discutiu mais com outros colegas aqui, e aí a gente viu quando saiu a resolução nova, que deu uma clareada, que deu uma elucidada em tudo isso aí. Mas essa situação aí, falando que não precisa de fazer, ela é equivocada. Agora na pandemia fica mais complicado, Denis, fica muito calmo. Fica muito mais complicado, realmente é uma situação que realmente deveria ser repensada, porque em vários Detrans aí o atendimento está limitado, às vezes tem estado aí que está tudo trancado, então assim, é uma situação complicada que ela poderia ter sido repensada agora nesse momento. Tem pessoas que vão esperar chegar no 30º dia e no dia seguinte for dirigir, pode ser flagrado, o resultado não tiver no sistema, será notificado. Exatamente, pode acontecer sim. Se acontecer isso aí, vai ser multado e infelizmente não tem o que fazer. Minha CNH vence daqui a 1 ano, tenho que fazer o exame agora ou posso esperar para renovação? Tem que ver a data que você fez o seu último exame. Provavelmente você fez há mais de 2 anos e 6 meses. Então, nesse caso, Alan, se for olhar e fez há mais de 2 anos e 6 meses, ou se você olhar no seu aplicativo aí e ver que o seu exame já está vencido, você tem que fazer agora sim, não pode esperar para renovação, senão você pode ser multado. Tenho categoria AD, mas não estou trabalhando de motorista. E não está na carteira, na minha vence em novembro. Se eu não fizer agora e eu não andar de caminhão, eu vou ser multado? Não, não vai ser. Deixa eu ver quem perguntou aqui. Ricardo, você tem categoria AD. Você não tem EAR na sua carteira. E se você não vai dirigir veículo de categoria CD ou E, você pode esperar a sua renovação, que você não vai ser multado nem agora, porque você não vai estar dirigindo esses veículos, e nem quando você for fazer a renovação. Isso se você não tiver EAR na sua habilitação, beleza? Então posso andar sem o resultado do exame chegar? Pode, desde que esteja lançado no sistema. Você não precisa ter portar o documento, portar o exame. Ele tem que estar constando no sistema. Então, assim, essa situação aí você não precisa andar com o documento, com o resultado, mas ele tem que constar no sistema. Se é obrigatório, deveria ser para todos. Também concordo. Inclusive, pessoal, essa situação aí, o que é interessante que eu vejo? Que agora, hoje que a gente caiu na real dessa situação toda aí, essa discussão ela pode ser levantada de novo nível legislativo. Por exemplo, as pessoas podem requerer de novo para os seus representantes políticos, deputado e os assessores lá, para levar para eles, para rever essa situação. Porque assim, pode ser rever para ampliar, pode ser rever para revogar. Então acho que tudo isso aí é plausível de ser discutido. Porque muita gente só caiu na real agora, que a gente está caindo na real. Então isso aí pode ser discutido? Pode sim.
mas infelizmente hoje é só por meio legal. E aí, nessa hora aí até, o que acontece? O pessoal da fiscalização, o policial, ele é o cara da ponta. Ele não tem poder para decidir se aplica ou não. Ele tem que aplicar. Concordando ou não, ele vai ter que aplicar se ele flagrar esse tipo de situação. Então, assim, é uma situação ruim que em muitos casos eu mesmo sou policial, mas eu detesto fazer multa. É a parte que eu menos gosto do meu serviço. Eu não gosto de fazer multa, mas eu não deixo de fazer, eu sou obrigado a fazer. Então, assim, mesmo não gostando, mas eu sou obrigado. Flagrei alguma situação, infração de trânsito, a gente tem que fazer a multa. Muito obrigado pela informação, de nada. Minha carteira vence em junho, preciso renovar agora? Precisa, porque senão, se você já tiver com o toxicológico vencido e estiver dirigindo veículo de categoria C, D ou E, você tem que renovar sim, porque senão se você for parado, você vai ser multado. Minha CNH vence em junho, preciso fazer agora? Mesma coisa. Se tiver vencido o exame toxicológico, se tiver passado mais de 2 anos e 6 meses, e aí como é que você olha isso? Lá no aplicativo, você precisa renovar agora sim. Denis, você vai deixar essa live salva? Gostaria de compartilhar depois com os motoristas que trabalham na mesma empresa que eu. São muitas dúvidas. Posso deixar assim, a gente pode deixar salva aqui hoje sim. Vou tentar aqui deixar ela aqui no final salva, apesar dela ser longa. Sobre o vídeo do inspetor da PRF Carlos Santos, o senhor já viu? Pô, vi sim. E até comentei aí com um colega mais acima aqui. Tem um equívocozinho lá sobre a fala. Eu não sei qual era o contexto que eles estavam discutindo lá, como que foi a situação, como é que foi gravado, qual que foi aquele ponto lá, mas talvez um momento assim, numa primeira interpretação que ele pode ter feito de forma equivocada, tem um equívoco sim lá e deveria até ser corrigido, mas às vezes essa informação não chega na mesma velocidade que chega as primeiras, mas eu até confesso que eu também fiz interpretação equivocada no começo de alguns pontos e a gente teve depois com a mudança, com a legislação, com a resolução nova, esclareceu alguns detalhes, alguns pontos que eu estava em dúvida, mas só porque aí talvez ele possa ter sido infeliz em algum momento, ou de acordo com o contexto que foi lá, então saiu algumas informaçõezinhas erradas ali. Boa noite, leia para todos, concordo. Se a minha CNH vai vencer próximo, posso fazer o exame e renovar agora? Pode sim. Se você já conseguir, você já pode fazer direto a renovação, que você já mata 2 coelhos com a cajadada só. Cheguei atrasado, qual clínica devo fazer o exame? Vai lá no site do Denatran, depois eu vou tentar deixar aqui, vou ver se eu consigo deixar a live salva, e deixo também a situação aqui do link do Denatran, onde fala das clínicas credenciadas. Eu vou tentar deixar aqui nos comentários, deixa a live salva e deixo nos comentários também. Mesmo se você estiver em carro de passeio e seu exame estiver vencido, tem algum problema? Matheus, o que você tem que olhar aí, cara? Se você estiver em carro de passeio e o seu exame estiver vencido, você não vai ser multado, porque a infração fala lá assim, ó, conduzir veículos de categoria C, D e E com exame vencido. Só que aí você tem que se atentar para o seguinte, se você tiver EAR na sua carteira, você não vai cair nessa multa, porque você não vai estar conduzindo veículos de categoria C, D ou E, mas para quem tem EAR, mesmo se não for flagrado, quando você for renovar a sua habilitação e o Detran verificar que você não fez o exame toxicológico, que ele venceu nesse período aí, o Detran vai fazer a chamada multa de balcão para você. Por quê? Porque quem tem EAR tem uma obrigação a mais. Se você não tiver EAR e estiver dirigindo veículos de categoria A ou B, você não vai ser multado nessa infração aí do 165B. Minha CNH venceu em novembro do ano passado, tem até novembro de 2021 para renovar? Isso, exatamente. CNH vencido em novembro de 2020, tem até novembro de 2021 para renovar. Aquela validade que tem na CNH. Então, a validade que tem na CNH, ela é relacionada aos exames médicos, exame de saúde, exame psicológico, que tem lá a relação dos exames para se habilitar. Ela é diferente do exame toxicológico. Validade do toxicológico é uma, validade da CNH é outra coisa, beleza? Tanto é que a validade da CNH agora já tem validade de até 10 anos, de acordo com a idade das pessoas. Mas vamos supor, quem tem categoria D, o camarada que tirar a categoria D agora e que conseguiu o prazo de 10 anos da habilitação, ele vai ter que ir fazendo, se ele tiver menos de 70 anos, e lógico, se ele conseguiu 10 anos, ele tem menos de 70 anos, ele vai ter que fazer a cada 2 anos e 6 meses só o exame toxicológico, beleza? São situações distintas, validade da CNH e validade do exame toxicológico. Renova em junho, preciso fazer o exame toxicológico agora? Precisa, porque senão vai ser autuado a partir do dia 12 de maio se o seu exame toxicológico já estiver vencido.
Jéssica Bispo, qual aplicativo? Carteira Digital de Trânsito. Lá no Carteira Digital de Trânsito você vai conseguir verificar a data de validade do seu exame toxicológico. Boa noite, Denis. Não entendi sobre a multa de balcão, sobre a data antes e depois do dia 12, com e sem AR. Se puder explicar novamente, vamos lá, Felipe. Seguinte, Felipe Julião, meu camarada, beloguiano aí da época do Exército. O que acontece? Vamos lá para a situação da multa de balcão. Como é que funciona a multa de balcão? Vamos fazer uma revisãozinha aqui. Quem que tem que fazer... Deixa eu tomar uma aguinha aqui primeiro. Quem que deve fazer o exame toxicológico? Motoristas, condutores, na obtenção ou na renovação de categoria C, D e E, independente da idade, qualquer idade. Esses têm que fazer o exame toxicológico quando vai tirar ou quando vai renovar a CNH. Condutores com menos de 70 anos de idade e que possuem categoria C, D e E, eles devem fazer o exame toxicológico a cada 2 anos e 6 meses a partir da obtenção e da renovação. Qual é a multa se o cara não fizer isso? A multa vem lá no artigo 165B, ela fala o seguinte: conduzir veículos de categoria C, D e E com o exame toxicológico vencido, que é esse exame que a gente fala aqui para quem tem abaixo de 70 anos, com ele vencido. Então, se você for flagrado conduzindo com esse exame vencido, você vai ser autuado. O que é a situação da multa de balcão? A multa de balcão ela é aplicada para quem exerce atividade remunerada. Em tese, a lei quis trazer o quê? Quem exerce atividade remunerada, ele tem uma obrigação a mais, de ter um cuidado a mais. Então, mesmo que ele não for flagrado dirigindo com exame toxicológico vencido, quando ele for renovar a CNH dele, se ele teve o exame dele vencido e ele não fez o exame, quando ele for renovar, o Detran vai olhar e falar: opa, peraí, você, Felipe, você tinha que ter feito o exame lá naquela época, venceu o seu exame e você não fez. Então o Detran vai pegar e vai fazer a multa de balcão. É a mesma coisa, é semelhante àquela multa que a gente tinha de transferência do veículo. Você vendia o veículo, tinha 30 dias para transferir para o nome da outra pessoa. Se você não transferisse, o Detran fazia uma multa para você depois quando você fosse fazer a transferência. Essa é a mesma coisa, guardada as devidas proporções, mas para quem tem AR na carteira. Se você não fez o exame toxicológico, mesmo que você não seja flagrado conduzindo o veículo, você vai ser multado quando você for fazer a sua renovação e o Detran verificar que você não fez o exame toxicológico no momento adequado. Beleza? Se não tiver ficado bem entendido, depois a gente explica novamente aí. Quem exerce atividade remunerada tem só vencimento da CNH? Não entendi direito. Deixa eu ver aqui. Quem exerce atividade remunerada tem que ser só no vencimento da CNH? Não. Entendi. Quem exerce atividade remunerada, você tem que fazer o exame só no vencimento da CNH? Não é isso. Quem exerce atividade remunerada tem que fazer no mesmo prazo, 2 anos e 6 meses após a obtenção ou renovação. Você tem que fazer quando você vai tirar, você tem que fazer quando você vai renovar, você tem que fazer 2 anos e 6 meses após a sua obtenção ou a sua renovação. E o que é o problema para quem exerce atividade remunerada? Se você não fizer, você pode dar sorte de não ser flagrado dirigindo, e aí você não vai ser multado de imediato. Mas quando você for renovar, aí ele vai olhar e falar assim: opa, você tem uma obrigação a mais, se você não fez, vai ser multado agora, entendeu? EAR, tem o EAR, beleza, é isso aí mesmo então, Banana Cross. Então se tem EAR, tem que ficar ligado nisso aí. Denis, você achou? Valeu, meu amigo, obrigado. Sobre os custos, vão vir na nova CNH de 10 anos, vão valer por 10 anos? Vou ficar te devendo essa informação também, porque é um outro assunto que a gente seria interessante, talvez eu marco outro dia para a gente discutir especificamente sobre os custos, sobre a validade e tal. Talvez a gente marque uma outra data, porque aí a gente já muda de assunto, é outra resolução, para a gente não confundir aqui agora nesse assunto que a gente já tem muita confusão. Então vamos restringir aqui hoje ao exame toxicológico e alguns assuntos aqui sobre EAR, quem não tem EAR, só para facilitar, beleza? Mas depois a gente responde aí depois se for o caso também. Boa noite, cursos especializados não, Rio Grande do Norte, opa, vamos lá, 5 anos, consigo antecipar minha renovação, evitar fazer 2 vezes em 8 meses? Acredito que sim, Samuca, acredito que você consegue sim, você pode tentar falar que você pedir para fazer renovação, que eu acho que você consegue sim, eu acho que isso aí não tem nenhum impedimento não. Se você inicia o seu processo para renovação, você vai fazer tudo, inclusive o exame toxicológico, e talvez você já consiga fugir dessa situação aí de ter que fazer 2 em 8 meses. Minha carteira vence em junho e preciso renovar o toxicológico agora.
é o que eu acabei de falar aqui, precisa, mas talvez você pode tentar fazer a antecipação aí da renovação, talvez você consiga lucrar mais, ter menos prejuízo, né, de ter que fazer os dois nesse curto espaço de tempo. Boa noite, Denis, graças a Deus. Essa semana o meu exame toxicológico na clínica credenciada do Detran de São Paulo. Boa, bacana, Danilo. Então, bom que você já está menos um problema aí. Danilo, depois se você puder, manda para mim, pra você saber quando que você fez e quando que já lançou. Se você tiver o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, faz um print lá depois e me manda para ver, se você puder falar, inclusive, quando você fez e quando foi lançado, para a gente ter uma ideia mais ou menos se a clínica está sendo ágil, como é que está sendo a situação. Se você puder... Perdão, pessoal. Se você puder mandar isso aí para nós depois, fico agradecido. Denis, a minha vence em dezembro, AD, eu tenho que fazer o toxicológico. Agora, tem que fazer sim. Se você vai olhar aí, primeira coisa, olha no aplicativo se está vencido, mas provavelmente, se ela vence em dezembro, provavelmente está vencido. Então você tem que fazer, porque a partir do dia 12, se você for flagrado dirigindo com o exame toxicológico vencido, você pode ser autuado. Habilitação categoria B, motorista de aplicativo com EAR, carteira tem que ter o exame? Não. Motorista, aí até foi uma informação que a gente tinha passado no começo, antes da resolução, porque a resolução que saiu agora, essa semana, já para regulamentar isso aí, ela trouxe essas dúvidas, sanou boa parte dessas dúvidas que a gente tinha. Então, quem tem categoria B, motorista de aplicativo, ainda que tenha EAR na carteira, não vai ser multado. Essa multa não serve para quem tem categoria B e categoria A, mesmo que tenha EAR, beleza? Por que isso? Lá no artigo 165B, que é a infração, diz o seguinte, ó. Vamos lá, cadê? Chegando nele aqui. 165B fala o seguinte: conduzir veículo para o qual seja exigida habilitação de categoria C, D ou E. Ponto. Continua ali, mas para a gente não interessa. Parágrafo único. Incorre na mesma penalidade o condutor que exerce atividade remunerada e não comprova o exame toxicológico por ocasião da renovação do documento de habilitação das categorias C, D e E. Então, quem tem categoria A e B, não se preocupa com isso, que isso aqui que a gente está falando tudo aqui não serve para você, beleza? Sou empresa e quero pagar o exame toxicológico para os meus motoristas. Posso? Pode, com certeza. Até Vilmar Martins, bota o nome da sua empresa aí para a gente divulgar aí, que é um exemplo muito bacana, uma coisa muito boa e ajuda muito o empregado, cara. Pode pagar sim. Aí você vai ter que verificar junto com a empresa como que vai ser feito esse pagamento, esse agendamento dos exames e tal, mas não tem problema algum não. Pode pagar tranquilo. Então é de 2 anos e 6 meses cada exame, pois os vídeos circulam que diz que é de 3 meses. Então, isso aí é outra informação errada, a questão de 3 meses. 3 meses eles falam sobre a validade do exame. Normalmente, o exame, aí é uma coisa até mais técnica relacionada aos exames, que eles falam lá, janela de detecção e tal, para verificar os últimos 3 meses, o exame tem validade de 3 meses, mas essa validade aí, ela não é a validade que o Detran adotou para fim de multa. O Detran adotou um prazo, porque já imaginou, se fosse 3 meses, aí sim ia ser pesado. Cada 3 meses você teria que fazer um exame. Seria bom, digamos, na prática, para realmente inibir, porque aí realmente a pessoa não iria usar nenhum tipo de substância, porque ficaria incompatível com ela dirigir se fizesse a cada 3 meses. Mas aí o legislador, quando ele criou a lei, ele sabia que isso ia ficar muito pesado. Não tinha condições de colocar um negócio desse na prática para funcionar. Então a obrigação hoje é a cada 2 anos e 6 meses. Essa validade que a gente vê lá na resolução de 3 meses, não tem a ver com quando você tem que fazer o exame, por exemplo, que a multa ela é vinculada ao prazo de 2 anos e 6 meses. Então esses 3 meses aí é para outra situação, não é para essa questão da multa especificamente. Se o laboratório não inseriu o resultado, eu posso ir ao Detran e colocar no sistema? Então, provavelmente você não vai conseguir, porque o Detran, eu não sei realmente a prática, como é que funciona a parte operacional desse lançamento, porque isso aí realmente é laboratório e Detran. Nós somos a parte da fiscalização, mas eu acredito que você não vai conseguir, porque eu não sei, eu até gostaria de ter essa curiosidade de ver como é que eles estão fazendo isso aí na prática, mas como a resolução fala que é o laboratório que tem que lançar direto, eu acho pouco provável de você conseguir chegar com o exame lá e lançar, porque aí o Detran vai falar assim, não, quem lança é o laboratório, tal. Eu não sei como realmente isso aí está sendo feito no Detran, mas eu acredito que você não vai conseguir fazer isso aí. Isso aí está uma comunicação entre o laboratório e o sistema do RENASH.
Denis, qual é o laboratório que é credenciado? Eu vou deixar aqui nos comentários depois a lista, o link, porque no site do Denatran tem essa relação aí de laboratórios credenciados. Vamos lá, pois os custos não vão vir mais no campo de observação, só o sistema informacional fica a dica assim. Por isso, pessoal, que é importante, hoje os aplicativos, o aplicativo está vindo para suprir um monte de coisa. No aplicativo vem quase todas as informações que a gente precisa. Então o aplicativo está sendo um instrumento muito bacana e para quem tem possibilidade de ir renovando a carteira, que já sai com aquele QR Code lá atrás, baixa o aplicativo, cadastra a sua carteira, lá você consegue cadastrar seus veículos também para receber multa, receber notificação, essas coisas se você tiver, você consegue ter o documento do seu veículo lá. Então é um aplicativo muito bom e que ajuda bastante, beleza? Vamos lá, mais alguma coisa? Tudo é muito novo, verdade, e gera muita dúvida. Tudo que é muito novo gera muita dúvida, inclusive dentro da polícia, dentro dos colegas da fiscalização, a gente teve uma dificuldade muito grande para chegar a algumas conclusões, para interpretar algumas coisas, para chegar nos finalmente aí. A gente teve que buscar conhecimento com quem sabe mais que a gente aqui dentro da polícia, para a gente poder esclarecer algumas coisas. Vamos lá. Até agora eu estou processando. Não é assim mesmo, Fernando. A gente tem essa dificuldade mesmo. No caso do exame dando positivo, suspensa 3 meses, depois desses 3 meses tem que fazer reciclagem. O que diz aqui, ó? Vamos lá, Beto. O que está falando aqui, ó? Suspensão por 3 meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no RENASH de resultado negativo. O que quer dizer isso? Se você deu positivo, você vai ter lá suspenso por 3 meses. Depois dos 3 meses, você obrigatoriamente tem que fazer um outro exame que conste negativo. Então, essa é a ideia. Tem que fazer mais um outro exame. Todos os cursos específicos 5 anos. Se no caso de motorista, se é aberto pela PRF na entrada. O que é isso aqui? Peraí. Se no caso do motorista, se é abordado pela PRF na estrada com o toxicológico vencido. Como fica a situação? Ele pode seguir viagem e dirigir no caminhão ou ele está desabilitado naquele momento? Está desabilitado. A princípio, você vai ser, eu acredito que vai ser já aqui a suspensão, deixa eu ver aqui como é que diz aqui. Penalidade gravíssima, multa 5 vezes, suspensão de direito de dirigir por 3 meses, condicionado ao levantamento dos resultados do exame negativo do exame. Pergunta boa. Essa pergunta aí é boa, cara, porque aqui na infração, ela não fala nessa situação aí, mas acredito sim que vai ser, que a pessoa já vai ficar suspenso, creio eu, apesar de não falar. Vou ficar te devendo essa daqui, ó. Deixa eu ver quem me perguntou aqui. Antônio Pedro, essa situação aqui realmente eu vou ficar te devendo. Vou olhar e confirmar, porque aqui eu acredito que fala multas, suspensão de direito de dirigir, condicionamento, não fala em retenção, do veículo. Então realmente essa daqui, cara, mas pela lógica eu acredito que, acho que faltou eles lançarem esse detalhe aqui. Mas pela lógica deveria ter uma retenção sim. Então essa daqui é um ponto aqui que eu acho que eu vou até dar uma pesquisada depois. Essa aqui eu vou ficar te devendo. Depois você me lembra, manda essa pergunta aí que a gente tenta esclarecer isso aí. Tem uma validade toxicológica na CNH digital? Quem tiver com a data vencida. Quem tiver com a data vencida lá na CNH digital pode ser multado. Denis, eu fiz a renovação da minha CNH em outubro de 2020. Quando devo fazer o exame toxicológico? Outubro de 2020, 2 anos e 6 meses a partir dessa data daí. É só somar aí, ou então você baixar o aplicativo, Josinaldo, do Carteira Digital de Trânsito e dar uma olhada lá que lá vai vir a data certinha. Mas qualquer coisa você soma aí outubro de 2020, você soma 2 anos e 6 meses, que é a data que você vai ter que fazer novamente o exame toxicológico. Já tem que fazer, parabéns, cadê? Valeu, obrigado. Meu toxicológico vence em 2020, minha CNH vence em 2023, preciso renovar o toxicológico? Venceu em 2020, precisa renovar sim. Se você o toxicológico venceu em 2020, você tem que fazer o toxicológico agora, antes da renovação em 2023. Fiz o exame, mas não chegou o resultado. Posso dirigir? O resultado tem que constar no sistema RENASH. Se ele estiver constando no RENASH, tá tranquilo, tá ok, beleza? Tenho categoria C, não tenho EAR, utilizo apenas veículos de categoria B. É necessário renovar o toxicológico cada 2 anos e 6 meses? Não é necessário. Nesse caso aí você não vai ser multado porque karaokê 3 Rios. Você não vai ser multado porque a infração fala conduzir para aqueles que não têm EAR.
A infração é conduzir veículo de categoria C, D ou E com exame toxicológico vencido. Então, nesse seu caso aí, se você não dirige, categoria C, D ou E, você não vai ser multado. Vamos lá, boa noite. Qual o valor dessa multa de balcão que você se refere? A multa é a mesma. A multa que ele fala que incorre na mesma penalidade. É uma infração gravíssima multiplicada por 5 vezes, que é R$ 1.467,35, se eu não estiver enganado. Mas a multa é a mesma. Fiz o toxicológico há 3 anos, mas esse ano estou no processo de mudança de categoria. E aí? Fiz o toxicológico há 3 anos. Depende desse mudança de categoria aí, você vai ter que fazer de novo. Tem que saber, ô Ismael, qual categoria que você está mudando isso. Mas se você fez toxicológico, você deve estar mudando para a categoria D ou E, eu acredito. Então, se você está mudando para uma dessas categorias aí, automaticamente você vai ter que fazer o toxicológico novamente. Vamos lá. Curso tem validade de 5 anos. Quando os condutores deverão realizar a atualização dos respectivos cursos? Curso a gente vai falar depois numa outra situação, para a gente não confundir aqui as datas. Vou renovar em novembro. Posso adiantar? É possível sim. Pode tentar já fazer a renovação agora, que eu acho que você já consegue resolver os dois problemas aí. Quem renovou o CNH em março de 2019 vai ter que fazer o toxicológico agora? Março de 2019, março de 2020, março de 2021. Não, ainda não passou os 2 anos e 6 meses não, o Elton Silva. Ainda não deu os 2 anos e 6 meses não, mas para confirmar você pode dar uma olhada aí no seu, na sua CNH, no seu carteira digital de trânsito, que você vai ver a data certinha. É um pouco mais à frente. Cheguei atrasado, não sei se alguém já fez essa pergunta. Minha habilitação vence em 2025. Quando devo fazer o exame toxicológico? Só quando a CNH vencer ou o próximo ano já tem que fazer? Meu amigo Everson, o que você tem que olhar? Você tem que olhar quando você renovou a sua habilitação e não quando ela vai vencer. Tem que saber, você tem que contar 2 anos e 6 meses contados a partir da renovação ou da obtenção. Então, é essa situação que você tem que avaliar e não quando ela vai vencer. Dá uma olhadinha se você tiver, provavelmente você tem a CNH que tem o QR Code atrás, baixa o carteira digital de trânsito, cadastra a sua carteira lá e você vai ver a data certinha de validade do seu exame toxicológico. Meu amigo Marcelo, de Alagoas, qualquer hora, passando essa pandemia, nós já falamos que nós vamos baixar aí para comer um camarão aí nessa terra boa. Recebi minha permissão em dezembro, quando receber a CNH vai ser com 10 anos de validade? Não vai, por quê? Porque os 10 anos de validade é só para quem fizer os exames a partir agora do dia 12 de abril. Deixa a live salva, vou deixar essa aqui, a gente já está caminhando para encerrar, porque eu acredito que já está fechando aqui, já deve marcar os minutinhos já para terminar. Denis, comecei a assistir agora, minha CNH vence em junho, já tenho que fazer o exame agora e até quando posso ficar com a habilitação vencida? Aí você tem que olhar sobre o vencimento da CNH, a gente vai ter que verificar, cada estado vai ter um prazo diferente aí, porque tem alguns estados que já prorrogaram o prazo, mas a princípio, a regra geral desse ano, venceu é só 30 dias, ainda não deu prazo maior. Alguns estados já possibilitaram, já prorrogaram, então a gente tem que verificar cada estado. Mas depois a gente vai falar, a gente pode marcar um dia aqui para falar sobre validade e vencimento da CNH especificamente. Qual o valor da multa de balcão e as penalidades? São as mesmas. Aqui, incorre nas mesmas penalidades, é o que diz o parágrafo único do artigo 65B. Incorre na mesma penalidade o condutor, que é o caso da multa de balcão. Então a multa e as penalidades são as mesmas que é da multa de balcão. Minha irmã, boa noite, minha irmã. Cadê? Boa noite, renovou em março de 2019. Tem que fazer o toxicológico agora? Março de 2019 ainda não venceu. Grato pela sua atenção. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, acredito que todas as perguntas aí, pessoal, já deu para sanar. Agora a gente está tendo perguntas repetidas. Eu vou tentar deixar a live salva aqui para as pessoas poderem dar uma olhada depois. Vai ver que vai ter sua pergunta sanada. Se não tiver, depois a gente bate um papo outro dia aí novamente. Deixa eu ver aqui, Gustavo, boa noite. As CNH que foram renovadas antes de 12 de 4 de 2021 teriam que renovar o exame toxicológico agora ou pode esperar o vencimento da CNH? Quem renovou depende da data, o Gustavo. Tem que saber a data exata que ela foi renovada. Porque antes de 12 de abril, tem muito tempo antes. Se ele foi renovado, por exemplo, em março desse ano, ele vai ter 2 anos e 6 meses a partir de março. Agora, se ele foi renovado antes, mas muito tempo antes, mais de 2 anos e 6 meses antes dessa data aí que você marcou, então ele já vai ter que fazer o exame. Então tem que saber a data certinho. O mais prudente, baixa o aplicativo e olha lá no aplicativo qual que é a data de vencimento do seu exame, tranquilo? Quem tem categoria A ou B e exerce atividade remunerada tem que fazer o toxicológico? Não precisa.
Valeu, Denis. Obrigado, bem esclarecedor. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Abraço aí, pessoal de Fortaleza também. Mais uma terra boa, que eu espero também voltar. Lugar muito bom. Gostei muito de Fortaleza. Espero ter a oportunidade de voltar aí um dia, dar uma passeada e conhecer a galera ainda que a gente não conhece esse Brasil afora aí, que a gente vai trocando ideia só por aqui. Na minha carteira digital não fala do meu exame toxicológico. O que você tem que fazer aí, ó? A carteira digital que não fala do toxicológico, atualiza o aplicativo. Só atualizar o aplicativo que aí vai aparecer. É só na versão nova que tem. É só você atualizar o aplicativo, beleza? Cadê? Deixa eu ver aqui. Perfeitas explicações. Valeu, obrigado, meu amigo. Fiz há 3 anos, mas estou trocando a categoria. Fiz este ano. E aí? Fiz e estou trocando a categoria. Se você está trocando de categoria, automaticamente você vai ter que fazer, porque é obrigatório para você mudança de categoria. Se for para a categoria C, D ou E, você vai precisar fazer o exame toxicológico. Renovei a habilitação em 2019, de novo, já vou repetir. Se foi março de 2019, ainda não deu 2 anos e 6 meses. Só quando der. Quero saber quando eu vou fazer. Tem que renovar, tem 2 anos. Queria fazer quando eu vou ter que fazer, porque eu renovei tem 2 anos. Se tem 2 anos você renovou, é só esperar mais 6 meses, que é 2 anos e 6 meses a partir da renovação. Boa noite, Denis. Não tenho CNH digital. Como faço para saber quando vai vencer o exame toxicológico? Primeira coisa, se você não tem, assim, procura ver se você vai baixar ou não. Se você não conseguir baixar, a única maneira de você saber, nesse momento, pode ser que os Detrans possibilitem isso aí depois uma consulta. Mas nesse momento, para você saber, você tem que ir em algum órgão de fiscalização e pedir para o pessoal consultar para você. A minha vai vencer final do ano agora, bacana, vai ter que fazer nesse caso. Se uma carteira vence em 2023, a pessoa tem que fazer? Thalita, tem que dar uma olhada, Thalita. Quando foi que ela renovou a última vez? Exatamente o mês, o ano e o mês que ela renovou. E aí você conta 2 anos e 6 meses a partir daquela data. A melhor maneira de saber, de ter certeza, é no carteira digital de trânsito, no aplicativo, que lá você vai conseguir ver a data exata do vencimento. Acho que fechou, pessoal. Deixa eu ver aqui. Instrutor de trânsito precisa de EAR. A princípio, sim, né? Exerce atividade remunerada. A lei podia ser assim, deveria ser gratuito para quem desse negativo e ser positivo. Na verdade, eu tenho um entendimento que acho que deveria ser pelo SUS. O SUS tinha que possibilitar isso aí, que seria uma maneira do Estado não enriquecer as clínicas e de conseguir proteger e garantir um pouco mais de segurança em razão da realização do exame. Rapaz, você tem paciência de professor? Não, a gente dá umas aulinhas aí também, isso aí ajuda. Valeu, pessoal, muito obrigado. Já fechamos aí mais de 1 hora já. Vou deixar salvo aqui. Vou tentar depois deixar o link aqui também das clínicas credenciadas pelo Denatran. E mais alguma coisa a gente tenta aí respondendo. Mas tem muita pergunta aqui que eu estou vendo que está repetindo, que a gente já falou. Então qualquer dúvida, dá uma olhada novamente aí. Se não conseguir sanar, a gente conversa mais um pouquinho depois. Beleza? Deixa eu só ver aqui que mandaram 3 perguntinhas aqui, ó. Não, eu já respondi aqui. Life Top, parabéns, obrigado. Santa Luzia, Rondônia. Adilson de Santa Luzia, Rondônia. Opa, bacana, cara. É um estado que eu ainda pretendo conhecer também trabalhando. Se Deus quiser, ainda pretendo ir fazer alguma operação aí para esses lados aí. Beleza? Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Boa noite para todo mundo. Vou tentar deixar salvo aqui já. Quem quiser dar uma olhada depois, compartilhar, se puder esclarecer a dúvida de alguém. Agradeço aí, muito obrigado mais uma vez, boa noite para todo mundo e quem não fez, cuida aí dos exames para não tomar multa de bobeira, beleza? Forte abraço para todo mundo, boa noite e uma ótima final de quinta-feira.